Ricardo, quais poderão ser os argumentos que Donald Trump irá utilizar, tendo em conta a linha que vem a seguir na administração Obama, para rejeitar alguns daqueles temas que eram bandeiras de Barack Obama? Donald Trump é imprevisível, mas se ele fosse um pouco mais previsível, eu diria que ele iria repetir aqui os argumentos que utilizou na campanha eleitoral e, na verdade, com esta decisão que agora está a ser avançada, ele vai cumprir essa promessa eleitoral. Mas vai também, já aqui foi dito, colocar nas próximas eleições presidenciais este tema como um tema central, porque, na verdade, os médias estão a adiantar isso. O anúncio que Donald Trump irá fazer é o de que o processo de saída, que é um processo que demora 4 anos, vai ser cumprido de forma rigorosa pelos Estados Unidos, o que significa que será já o presidente do próximo mandato a tomar a decisão final. Ora, será uma das bandeiras da campanha eleitoral em 2020 esta questão do Tratado de Paris. Agora, a verdade é que Donald Trump irá esgrimir o argumento de que a economia americana precisa disto para, de alguma maneira, não sufocar perante as ameaças externas que ele tanto tem criticado. O que é certo é que também, da parte da economia, ouvem-se já grandes nomes de empresas e gestores dizerem que isto poderá pôr em causa também aquele que é o crescimento dos Estados Unidos. Há ou não há argumentação de um lado e do outro que Donald Trump poderá colher? Provavelmente. Aliás, ele reconheceu que estava a ouvir todas as partes relativamente a esta matéria e vai recolher argumentos não apenas relativamente à questão técnica, mas também relativamente à questão política, onde, curiosamente, se ouvem também opiniões diversas, entre as que se os Estados Unidos saírem do Tratado de Paris, isso poderá enfraquecer aquilo que é o próprio tratado, na medida em que um dos seus principais players sai agora de jogo, e há também quem diga que a saída dos Estados Unidos pode espicaçar outros países a irem ainda mais além daquilo que foi acordado no Tratado de Paris e que, desse ponto de vista, emblematicamente, a saída dos Estados Unidos pode ser até favorável. Ricardo, ouvimos precisamente a palavra embuste da voz deste responsável, lembrando que esse tem sido um dos argumentos mais fortes de Donald Trump quando fala das alterações climáticas. Há pouco a Júlia Seixas fazia referência precisamente a isso, que a ciência já comprovou e muita dessa ciência vem dos Estados Unidos. Como é que se vai construir um país dividido numa matéria que é absolutamente essencial para o crescimento de um país desta grandeza? E que tem esse consenso, ou quase consenso, na comunidade académica e científica, mas que, na verdade, do ponto de vista político e eleitoral, tem depois o seu contrário, aquela posição agora defendida por Donald Trump, uma base de apoio também muito forte. Não em termos políticos concretos, por exemplo, no Congresso, apenas os congressistas do Alasca estão claramente ao lado de Donald Trump nesta decisão, mas depois há muitos outros congressistas... Não é consensual no claramente. Republicano. Porque, embora haja também congressistas que, embora não estejam de acordo com Donald Trump, certamente que o apoiarão nesta decisão. Porque, e essa matéria foi estudada durante a campanha eleitoral, há muitos eleitores americanos que concordam com estas teses de Donald Trump relativamente ao impacto do Tratado de Paris na economia americana. Por muito que depois os académicos que estudam isto de forma mais pormenorizada venham dizer o contrário. A verdade é que, olhando para o círculo duro de Donald Trump, encontramos figuras como Stephen Bannon, ou o próprio diretor da empresa, da Agência de Proteção Ambiental, que vão dando argumentos, não tanto técnicos, mas sobretudo políticos, para que Donald Trump insista nesta sua promessa eleitoral. Chegou-se a ponderar a hipótese de Donald Trump ter aqui uma espécie de manobra de diversão, que era considerar este tratado um acordo e, sendo um acordo, ele ter que ser ratificado pelo Congresso. E eram precisos 2/3 dos votos no Congresso e, portanto, este acordo não seria ratificado e o efeito prático era que os Estados Unidos abandonariam também o Tratado de Paris. Donald Trump aparentemente quer ser mais assertivo e quer ser ele de viva voz a cumprir essa promessa eleitoral e a dirigir-se de forma cirúrgica a esse tal eleitorado que ignora completamente todas as teses académicas e científicas e que prefere olhar para os argumentos que, tal como em muitas outras áreas, não apenas esta, Donald Trump tem esgrimido independentemente daquele que é o consenso relativamente à verdadeira substância dos argumentos que ele utiliza. Ricardo, política internacionalmente, Donald Trump não poderá estar aqui a colocar os Estados Unidos para segundo plano e deixar os comandos dessa inovação de que falava a Júlia Seixas há pouco para a China? Pois, é uma das hipóteses. A verdade é que Donald Trump tem mostrado que é muito zigue-zagueante na estratégia internacional. Apoia a Rússia, desapoia a Rússia, aproxima-se da China, afasta-se da China, e tudo isto é
tabuleiro de tal maneira complexo que eu diria que já nem sequer é complexo, é complicado, no sentido de que não tem sequer uma lógica racional por detrás dele. E a verdade é que com este passo Donald Trump compromete claramente aquela que era a posição, pelo menos até moral, dos Estados Unidos para defender determinadas estratégias que aparentemente, por causa das assinaturas neste Tratado de Paris, estão a ser acolhidas pela grande maioria dos países mundiais. Mas isso pode servir também para Donald Trump a qualquer momento a fazer uma inversão relativamente a este processo, como já fez relativamente a outros, e não me espantaria que daqui a uns meses ou daqui a uns anos Donald Trump estivesse a recusar esta mesma estratégia e a colocar os Estados Unidos como um dos maiores defensores desta luta ecológica. Recuperando algumas das ideias que deixou Júlia Seixas há pouco, já na primeira leitura a Donald Trump, poderemos dizer que há dinheiro nesta argumentação, há economia, há alguma clivagem com países como a China e a Índia que levam a Donald Trump a dizer que os Estados Unidos querem continuar a ser o país mais limpo do mundo, mas que estão a ser prejudicados neste acordo. A argumentação é neste momento forte para que lado? É uma argumentação política já a preparar a campanha eleitoral de 2020, claramente. Donald Trump está a dirigir-se a uma base eleitoral de apoio que claramente está em sintonia com esta perspectiva de que os Estados Unidos têm sido prejudicados na comparação com outros países, independentemente destes índices que agora a Júlia referiu, e que ele ignora exatamente em nome daquela que é a estratégia de colocar os Estados Unidos a par dos outros países em termos de vantagens competitivas num setor económico e, portanto, é aí que Donald Trump irá colocar as suas peças, percebeu-se já na próxima campanha eleitoral, é aqui que ele está a fazer a referência fundamental para justificar esta saída, que, como ele depois diz, é também o início de uma negociação para um outro acordo onde os Estados Unidos, na sua perspectiva, tenham melhores condições.